Oi, povo, tudo bem com você? Vamos para a nossa última atividade, fechando esse ciclo, fechando esse semestre com a disciplina Seminário Temático 1, na área de gestão de pessoas no serviço público. Este é um questionário. Você já viu lá nas instruções iniciais da sua atividade que nós teremos um questionário e que remete a um vídeo instrutivo. Pronto, esse é o nosso vídeo instrutivo que apresenta este questionário. Vamos em frente e logo em seguida eu faço comentários sobre a atividade em geral. Ele é um questionário muito simples, direto, já está pronto, você não precisa modificar nada. Isto porque a grande dificuldade da maioria dos estudantes que eu tenho tido contato é como eu vou construir um questionário que me diga ou que me reflita o conteúdo estudado ou a teoria aplicada ou o que realmente eu quero fazer. Aqui, a pergunta central que este questionário visa responder é: qual o perfil intraempreendedor de, primeiro, estudantes, depois, servidores públicos e terceiro, de voluntários, representantes da sociedade em geral, de pessoas em geral. Para, num posterior passo, haver um comparativo de estudantes com servidores públicos, estudantes de administração pública especificamente, com servidores públicos que já atuam no serviço público, de servidores com a sociedade e de estudantes com a sociedade. Então, nós temos aqui sete grandes possíveis atividades a serem construídas num futuro próximo. Professor, eu posso depois utilizar esse material para uma outra pesquisa, para uma extensão? Sim, este é o intuito da disciplina desde o início. Quando eu disse a vocês, segura um pouquinho no afã de querer participar de grupos de pesquisa, de projetos de extensão, diria-se um pouco mais da experiência que nós deveremos ter quanto à prática de pesquisa. Tudo bem? Então, neste paralelo que nós estamos construindo a teoria de empreendedorismo, intraempreendedorismo, que vocês vão ver mais a fundo até lá no último semestre do curso, mas eu não poderia deixar de abordar esse tema agora, quando vocês terminaram de ver gestão de pessoas, pelo um conjunto de situações que se está mostrando na administração pública, tanto de âmbito federal, quanto municipal e, por que não dizer, estadual. Principalmente federal e estadual, porque os representantes do Poder Executivo, assim, o presidente e os governadores, têm políticas públicas ou têm políticas de administração diferentes. Para alguns casos, não há política pública definida, há apenas uma ideologia pessoal, particular, individual, para ser bem cacofônico, e para outros já há algo mais construído e melhor estabelecido. Então, neste preâmbulo bem longo, vamos ao nosso questionário. Ele está pronto, como eu afirmei. Tem aqui um texto de abertura que ele responde a um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu penso que vocês estudaram sobre termo de consentimento livre e esclarecido lá no primeiro período, quando vocês viram com o professor, acho que foi o professor Washington, técnicas de estudo e de pesquisa em administração. Este termo diz que o estudante se compromete, ou o pesquisador se compromete a coletar dados da pessoa na área de ciências sociais aplicadas. Estes dados não têm e não vão influenciar, não tem influência na sua vida pessoal, não vão influenciar na sua saúde, nem física e nem psicológica, haja vista a necessidade da apresentação deste questionário e de um modelo de representação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, para que eles digam: este questionário está válido e não traz consequências ou prejuízos a quem quer que seja aplicado. Então, este é um modelo básico onde nós, das ciências sociais aplicadas, poderemos nos resguardar, exceto no TCC, de não apresentarmos ao Comitê de Ética. Então, ele diz aqui algumas coisas e, primeiro, digite seu nome. Eu, fulano de tal, estudante do curso superior de administração pública do Instituto Federal da Paraíba, IFPB, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que é quem fomenta e paga pelo curso de administração pública para o IFPB, gostaria de sua participação nesta atividade de pesquisa acadêmica.
Os dados coletados neste questionário farão parte de uma atividade da disciplina Seminário Temático 1, ministrada por mim e que tem como objetivo conhecer o perfil intraempreendedor de pessoas em diferentes regiões da Paraíba. Este é o objetivo de um artigo, de um resumo, de um position, de um resumo expandido. E para responder este objetivo e para atender esse objetivo, a pergunta é: qual o perfil empreendedor de pessoas em diferentes regiões da Paraíba? Aí nós podemos classificar. Estudantes de administração pública têm este perfil, representantes da sociedade civil têm este perfil, servidores públicos têm esse perfil, representantes comparando, a sociedade comparando com administradores, a sociedade comparando com os servidores comparando com os estudantes. Consegue ver a quantidade de comparações possíveis que nós temos como fazer nesse processo de gestão de pessoas? É nesse sentido que nós vamos caminhar nos próximos passos. E uma observação interessante aqui, ó. O respondente não precisa conhecer do assunto para responder as questões, né? Você não precisa conhecer do assunto para responder as questões. Elas são muito simples, basta apenas ler com atenção cada alternativa e marcar aquela que mais se parece com você. Só são 2 alternativas para cada tema. Vocês viram nos temas, tanto na área com Pinchot, quanto como Yoshimato, ou outros autores de intraempreendedorismo e de empreendedorismo, que nós temos algumas características básicas. Alguns pontos trazemos 4 características básicas, e outros me trazem até 16 valores, outros me trazem até 14 valores, ou 14 indicadores para o empreendedorismo e intraempreendedorismo, tanto na administração pública quanto na vida privada. Aqui diz uma coisa bastante importante. Seguindo os preceitos éticos, informamos que a sua participação será absolutamente sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado que eu possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa. Pela natureza, sua participação não acarretará em qualquer dano à sua pessoa. Vendo que a gente frisa, repete, mostra de novo, e tais informações serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Pede que a pessoa pelo menos rubrique aqui, ou ponha o número da sua identidade, já é suficiente. Agradecemos a sua contribuição para o desenvolvimento dessa atividade acadêmica e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. De novo, seu nome aqui, estudante, e eu, como orientador, agradecemos, muito obrigado. Esta é a capa, meus caros colegas. Esta é a capa. Por que eu estou falando que esta é a capa? Porque logo em breve eu vou dizer o que não deve acontecer com ela. Aqui estão as perguntas relacionadas ao perfil empreendedor. 2, marca apenas uma. Marca apenas uma. Uma, marca apenas uma. Não precisa fazer diferente. Na segunda etapa, muito prático, perguntamos qual a sua idade. Professor, aqui a gente poderia perguntar a idade de 18 a 20, de 21 a 30, né? Pode. Eu prefiro perguntar neste momento, idade aberta, para depois fazer uma escala. Por que eu estou dizendo isso? Porque para os estudantes nós temos basicamente um bloco de idade. Geralmente ele está entre os 18 e os 30 anos. Para servidores públicos, a gente não tem como garantir que comece exatamente aos 18 anos. Então aí nós já teríamos um viés estatístico, que vocês viram em estatística aplicada à administração, um viés estatístico que interfere muito na nossa avaliação da pesquisa. Quanto a sexo, masculino e feminino, responsável pelo setor da casa, da família da casa, está aqui. Quanto tempo trabalha? Se ele não trabalha, coloca 0. Você terminou o ensino fundamental, equivalente a 1º grau, ensino médio, 2º grau, ensino superior ou uma pós-graduação? Qual é aqui? Se ele for mestrado, mestre. Se for doutor, doutor. Se for especialista, tudo aqui, tá bom? Você trabalha por conta própria, empregado, servidor público, né? Ou não trabalha? É solteiro, casado, viúvo, separado? Onde você mora? Você estudou mais em escola pública ou particular? E quantas pessoas moram na mesma casa que você? Então, meus caros colegas, esta é a pesquisa que nós vamos aplicar aos nossos colegas. Vocês viram que eu comentei por diversas vezes sobre aplicar a estudantes, aplicar a servidores e aplicar também a representantes da sociedade civil. Exatamente. Esta atividade ela está dividida em etapas. E vocês já viram ou vão ver, desculpem-me, as etapas necessárias para cumprir esta atividade. Eu sei que vocês vão ter avaliação neste fim de semana agora, e por isso eu estendi um pouco mais até a próxima quarta-feira a entrega desta atividade.
Então, vocês vão ter um espaço prático para cumprir com essa atividade. Qual é a atividade? Primeira coisa, imprimir esse questionário. Quantas cópias eu vou imprimir, professor? Você imprime sem a capa, você imprime 21 cópias completo. Professor, eu posso imprimir frente e verso? Eu diria que deve, não tem problema nenhum imprimir frente e verso. Tá bem? Professor, eu posso imprimir em formato livreto? Pode. Veja como ficará a resposta, a leitura do respondente. Não tem problema nenhum. A forma de impressão, veja a melhor forma possível para que você tenha a melhor atividade respondida possível. Tudo bem? Então, uma cópia para você, 10 servidores públicos. Não importa se é da Secretaria de Administração, da Educação, de Limpeza, de Logística, de Finanças, não importa. Servidor público. Você vai chegar lá na prefeitura, lá na escola, lá na secretaria, onde você for. Servidor público, por favor, você poderia participar de uma pesquisa? Eu sou estudante do curso de Administração Pública no IFPB e eu tenho uma pesquisa para ser realizada. Não vai causar problema nenhum para você. Então, você mostra lá a primeira parte a capa da pesquisa para que a pessoa leia, confirma com a rubrica e assim responde a pesquisa. Então, 10 pessoas. Professor, e se for 9? 10. E se for 12? Tudo bem. Não menor que 10 servidores públicos. Na sua cidade, querido, tem mais do que 10 servidores públicos. Isso eu garanto. Passou dos 10 servidores públicos, vamos agora para representantes da sociedade, que nós chamamos representantes da sociedade civil. Pode ser militar? Não, porque o militar em si já é servidor público. Entende? Então é representante da sociedade civil. Qualquer pessoa do comércio, da igreja, da sociedade, do clube de bairro, do amigos, do seu convívio, do futebol, qualquer pessoa que pelo menos entenda o que vem a ser empreendedorismo. Ele não precisa saber o que é empreendedorismo, mas tem uma ideia geral assim da vida. Conheça pelo menos um pouco da vida. Você não vai aplicar, eu sei disso, a um adolescente de 12, 14 anos, a uma criança de 8 anos. Eu sei que você não vai fazer isso. Então, qualquer pessoa. Professor, pode ser minha tia? Pode. Pode ser minha mãe? Pode. Não tem problema nenhum. Contanto que haja essa resposta específica para o tema. Essa é a primeira parte. Imprimiu, aplicou a você, você responde a 10 servidores públicos, a 10 representantes da sociedade civil. Depois disso, eu vou fazer o quê? Duas coisas muito diretas. Você vai escanear sem a capa. Lembra que eu falei da capa? Você vai escanear sem a capa apenas a folha 3, que é essa aqui, e a folha 2, que é essa aqui. Escanear de forma coerente lá e mandar na plataforma. Verifique que você vai escanear o bloco de servidores públicos e vai enviar. Vai escanear o bloco da sociedade civil e vai enviar. Depois disso, você vai escanear o seu e vai enviar. E depois, professor, fazer o quê? Junta tudo no envelope, entregar no polo com seu nome. Lá, o coordenador do polo, a nossa assistente de ensino, vai juntar todo esse material e vai encaminhar para mim. Então, tem todas essas etapas. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tem todas essas etapas aqui, ó. Tarefa final. Tá vendo? Vamos lá, clicando aqui. Pronto, já tem esse aqui, ó. Você, 10 servidores, primeira etapa, escaneado, ok, com o envelope. Segunda etapa, você vai fazer o quê? Uma análise dos dados coletados no seu questionário, especificamente no seu. Como assim? Você vai comparar as questões que estão no seu questionário com o que diz a teoria. E vai ver se aquela característica colocada ali, ela é de empreendedor ou não. Só existem essas duas possibilidades, sim ou não. E quantas destas características de empreendedor você tem? Tomando que este volume aqui é de 100%, se isso aqui equivale a 100%, quantas dessas você tem? É uma regra de 3,
Simples. E aí aplica-se o percentual. E você vai dizer para mim qual é o seu perfil empreendedor. Quais são as que mais se evidenciaram e as que menos se evidenciaram, destacando o quê? Lembra que a gente perguntou lá no início se você era um estudante proativo? Lembra? Então, se você foi um estudante proativo, na resposta lá, você vai comparar com o que você encontrou neste questionário. E como é que eu faço isso? Ó? Neste texto aqui, nesse videozinho aqui, ó, como escrever análise de dados, tem instruções muito valiosas de como você deve proceder. Apresentando os dados da pesquisa, no seu caso dos seus dados, confrontando esses principais dados com o autor, com o que ele concorde ou o que ele discorde, e por fim o seu posicionamento. E você vai ter um paralelo tanto da teoria quanto do seu posicionamento anterior. Depois disso, você vai postar também o seu texto na atividade, com o nome, seu primeiro nome, sobrenome e o questionário aqui. O seu primeiro nome, sobrenome, traço cast, traço empreendedorismo. É o seu texto na nossa atividade. E aí, nós terminamos. Aqui está o questionário prontinho para ser realizado o download. Então, meus caros colegas, esta é a nossa atividade final para a disciplina de seminário temático em administração pública. Grande abraço, paz, saúde e felicidades. Muito em breve nós voltaremos.